Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, Memória ABC, conversa da TV e Rádio Câmara com personagens sobre a história da cidade, a vida deles aqui na cidade. Memória ABC vai ao ar a partir de 20 horas, segundas, quintas e sextas-feiras aqui. Hoje nós vamos conversar com a professora Joselene Manfredini, a Guga, conhecida da cidade inteira, do mundo educacional da cidade municipal inteiro. Ela, depois de quase 30 anos de atividade efetiva, acabou fazendo a sua aposentadoria recentemente. Guga, prazer em tê-la aqui. Igualmente, Aderbal. Eu queria que você resumisse um pouco a história comum sua e da cidade. Você é natural daqui? Não, sou natural de Maringá, Paraná. Paranaense? É. Cheguei aqui com 13 anos, em 1981, e ingressei no Médici, na Escola Médici, no bairro das Nações. E fiz ali o meu primeiro grau, o segundo grau eu fiz no FAIAL, e depois da minha faculdade em 88, que eu me formei em 91, acabei me tornando professora no Médici, colégio. do próprio Você escola. chegou a ser diretora ali, não? Fui na época de 97 a diretora. Aí foi de 97 a 2004 que eu fui diretora da Escola Médici. Agora, na qualidade de professora, você evidentemente vivenciou, inclusive na própria Secretaria da Educação, Sim. na época você vivenciou muito essa realidade do mundo escolar municipal. Como é que você observa? Hoje a gente sabe que, por exemplo, tem, acho que, se não estou errado nos números, em torno de 15 mil alunos no nosso sistema de educação fundamental. Mas esse número estabilizou de um tempo para cá, não houve um crescimento, houve um crescimento grande numa época e estabilizou, parou por ali. Você acha que esse mundo escolar é perfeitamente administrável em termos de cidade, nós estamos dentro de padrões ideais? Olha, Aderbal, a última escola construída, tanto é que foi no nosso tempo ali, na época que eu e a Silvia nós tivemos frente à Secretaria de Educação, que foi em 2008, o Santa. Após isso, não houve mais construção de escola fundamental. Houve sim um aumento dos núcleos infantis. Hoje se faz necessário construção de escola sim, para ter esse aumento, porque está vindo numa crescente, né? A educação infantil na nossa época ele tinha 22, 23, hoje chega a 30. Então quer dizer, quando chega na porta ali do primeiro ano, não vai existir vagas. Aí vão ter, que nem hoje, acabam comprando as vagas nas escolas infantis, né? Nos núcleos infantis. E daqui a pouco, o que vai acontecer? O sistema vai acabar afetando no primeiro ano. Você acha que vai chegar num estrangulamento do sistema, de repente? Afunila tudo e não tem mais saída? Porque assim, não houve aumento no fundamental. Nem de salas de aula, se houve bem pouco ali na época do Periquito, que foi construído algumas salas, né? Mas hoje se faz necessário de construção de escola. Não só, que nem assim, no Médici, né? que minha vida foi ali. A construção do Médici, do bloco, foi em 2000, na época do Pavan, e tem a parte velha do Médici. Ao contrário do que foi feito no Guislândia. O Guislândia foi todo remodelado, todo reconstruído, lá na Vila Real, né? Nós temos o Tomás, que é uma escola também muito velha, né? Precisaria ter outros olhos, construir ali dentro do bairro do município, que é uma crescente ali, e o CIEP, que o CIEP também está lamentável a situação do jeito que está no CIEP. É uma única escola integral, desde a época que o Pavan fundou ela ali, acho que foi em 90, 89, eu acho, 89 que foi feito, construído. Logo que ele entrou. Né? Inspiração do Brizola. Então, quer dizer, apenas uma escola integral dentro do Balneário Camboriú é muito pouco, né? E espaço para ampliar, hoje na cidade, do jeito que está sendo construído, eu não vejo saída, espaços que possam ser feitos isso. Então a educação mudou muito da nossa época lá, de 91, 92, para a época que está hoje. Ela cresceu muito. E tudo que a nossa educação oferta,
né? Além do material escolar, do uniforme, mochila, né? Uma merenda de boa qualidade. Então, tudo isso, o que que acontece? Hoje as escolas particulares, todos nós sabemos que é um preço de uma faculdade, o ensino fundamental. Aí os pais acabam o quê? Optando para vir para as escolas municipais, né? E deixar para investir no seu filho lá no ensino médio, né? Que a nossa obrigação é a educação infantil e ensino fundamental. Com relação porque a gente sempre tem aquela história da relação professor-aluno, e isso há sempre uma observação crítica, que essa relação está complicada, que os alunos já não são mais disciplinados para seguir o que o professor diz. Eu não vejo muito caso aqui em Balneário Camboriú, especificamente aqui, eu não vejo muito disso, porque me parece uma coisa meio pacífica. A autoridade do professor continua na sala de aula. Mas se discute também não só isso, não só essa capacidade do professor de dominar, digamos assim, a disciplina dos alunos, mas também a participação de pais na vida das escolas. Também se questionou muito isso. Há pouca participação de muitos pais, não todos, mas muitos pais. Ou seja, existe uma falta de integração aluno, pai, escola, apesar de existirem as APPs, aquela história toda assim. Isso realmente aqui funciona de maneira ideal ou precisa melhorar? Precisa melhorar. Porque assim, ó, como eu participei de vários estágios dentro da escola, né, na secretaria, quando o pai inicia no núcleo infantil, ele é super participativo, né? Então o pai acompanha o seu filho ali na educação infantil até os 6 anos. Aí quando ele vai para o fundamental, o pai está ali no primeiro ano brigando pela vaga dele. Aí ele está presente, né? Ele luta para ter aquela vaga. E acompanha o filho até o 5º ano, até o 3º, 4º ano. Depois dali para frente é mais esporádico a vinda do pai. E deveria ser ao contrário. O pai tem que estar dentro da escola, inserido, sabe? Olhando o filho, participando do filho. Hoje a educação mudou muito, Aderbal. Hoje, assim, ó, a tecnologia está aí, né? Então, eu tiro por mim. Eu sou uma pessoa que não sou... Mas quem tem que se adaptar é você, né? Então, eu sou uma pessoa que não, assim, tecnologicamente patino, né? E eu vejo, assim, colegas novos que são feras, que usam a mídia para dar aula. E isso, o nosso aluno... Ele lá com 7 anos, 8 anos, ele já está craque no celular, tablet, tudo e tal. Do sistema, né? E nós, assim, ó, eu tiro por mim que essa evolução, eu patinei, sabe? E aquele professor que sabe toda essa parte tecnológica, o cara faz um show dentro da sala de aula, sabe? Ele tem esse espaço. Agora, antes de sair do Médici ali, que eu saí dia 11 de setembro ali, então eu participei da PP, eu sou a tesoureira da PP, junto com a direção da escola e a PP, a Mirna, que é a diretora hoje atual do Médici. Então, nós fizemos um trabalho dentro da escola, onde nós fizemos sala ambiente, e a APP da escola, nós começamos o quê? Conversamos com um grupo de professores e resolvemos investir no professor na parte tecnológica. Então, a gente começou a colocar grade nas salas de aula e começamos o quê? Remodelamos todas as salas de aula, pintamos as salas, colocamos cortinas, trocamos os quadros por quadro de vidro, né? E começamos a colocar uma TV Smart na sala de aula, onde o professor pode estar lá conectando o seu notebook, dando a sua aula, porque a escola toda, o ano passado, investiu na infraestrutura da fibra ótica, né? Através da APP, que foi colocado em todas as salas de aula. Então, isso no Médici, no Médici. Mas não é uma regra para todas as escolas. Não é para todas. Mas foi iniciativa da direção da escola? Como é que vocês financiaram isso? Da direção, porque a escola ganha um dinheiro do PDDE. E fora os eventos que nós fazemos. Que é a própria escola que administra. Que é a escola que administra junto com a APP. Então tem o tesoureiro, tem o presidente, né? A gente faz reuniões. Chegou o X da verba, o que nós vamos comprar, pedimos aos professores ideias, o que eles precisam, né? Então, esse ano nós investimos, Aderbal, antes de eu sair ali, mais ou menos R$40 mil. Porque nós fizemos o quê? Nós fizemos rifa na escola, nós fizemos bingo na escola, fizemos janta, né, com um evento na escola. Então, nós juntamos, junto com o dinheiro do PDDE, nós conseguimos colocar cortina nas escolas, comprar televisão, gradear. Então, quer dizer, só que é um processo...
assim, demorado, né? Compramos mais ou menos uns R$2.000 em livros. Com participação de pais. Isso, porque os pais daí nos auxiliam nas festas, rifas, assim, para que é? Para isso, para investir no filho dele, porque o filho dele tem uma qualidade também, né? Então a escola hoje não pode ficar também só esperando pela educação, ela tem que fazer o seu projeto dentro da escola político-pedagógica, trazer esse pai para que ele veja o investimento que a escola está fazendo no filho dele, que precisa da participação dele sim. Ele tem que estar lá dentro da escola para saber como é que está indo o filho, se ele está estudando, se não está. Porque eu falava muito isso para os alunos. Ó, vocês estão aqui estudando, o pai de vocês está lá trabalhando, se matando para te dar tudo do bom e do melhor. A única recompensa que ele quer tua é que chegue no final do ano, você passe de ano. Na época que eu era diretora, eu fui muito doida, né? Na época que eu era diretora. E os pais, assim, me apoiavam 100% no sentido assim, ah, você está aqui para bagunçar, não está aqui para estudar? Então vem cá, entra aqui no carro, onde é que teu pai trabalha? Ah, lá não sei onde. Levava lá no trabalho do pai. Batia lá, o senhor me desculpe, está vindo atrapalhar o senhor no seu trabalho, mas o seu filho não quer estudar. Então o senhor converse com ele, aí amanhã... Você fazia isso diretamente? Fazia. Aí a criançada, assim, Guga, eles me chamavam de Guga, né? Não, diretora, você não, pode chamar de Guga, eu não era tão braba não. Eu ficava braba com eles, tipo assim, ó, eu vou ficar braba com vocês se vocês mentirem para mim. Agora, se vocês me falarem a verdade, a conversa é tranquila. Você está colocando aí uma situação interessante, porque se fala muito do politicamente correto, né? Todo mundo acha que o Estado tem que dar tudo. E se o Estado não der, o pai não é obrigado a dar. O Jorge de Souza Coelho, não sei se você chegou a conhecer, não. Era um professor. Da minha época, você não era nem nascido ainda. Jorge de Souza Coelho foi coordenador regional de educação em Criciúma. Foi, acho que secretário adjunto da Educação, do Estado inclusive, não sei em que governo, não sei se no Kleino Binga, no Amin, um tempo de governo desse. E ele era muito prático, muito pragmático nisso aí. E uma vez, uma situação dessa, da necessidade de participação dos pais na vida do aluno e na vida da escola, inclusive, aí os pais questionaram, ele disse, vocês dão um filho e acham que estão dando muito. Estão dando demais para a escola. Vocês têm que dar um pouco do esforço de vocês, da contribuição. Acho que eu não vejo se a APP existe, afinal de contas, não é só para estar lá reunindo, fazendo quermesse, né? Tem que ter uma participação. Então eu não vejo, eu acho até muito positiva essa tua. Na minha época, e aí eu posso dizer que você não era nascida mesmo, né? Essa participação era normal. Quem fazia as coisas nas escolas eram os alunos, os professores e os pais. E deu. Só que naquele tempo o professor era chique, né? Era a profissão ultra chique, muito bem remunerada. Hoje, infelizmente, não é assim, mas hoje todos somos mal remunerados, né? Tecnicamente, né? sim. Mas, enfim, eu acho que isso deu o resultado disso no final, lá, terminou o ano. Essas intervenções que você fazia, você sentia um resultado positivo nisso? Sim, algumas crianças mudavam bastante, sabe, Aderbal, a postura. E a gente sempre colocava para isso, porque o professor de sala de aula, hoje ele tem uma carga muito pesada, o professor. Todo mundo pensa que é só aquelas horinhas de aula. Não é não. Se você fizer as contas, tipo assim, o professor do ensino fundamental, ali de 6º a 9º ano, ele trabalha com uma carga horária de mais ou menos assim, ele trabalha com 400 alunos, 350, aí isso de 40 horas eu estou falando, né? Então isso aí você coloca lá, se ele fizer 5 avaliações, correção de provas, trabalhos, o cara tem que ser ninja dentro de sala de aula. Então é muito pesado. Hoje estressante. Está estressante realmente. O professor hoje ele precisa de um acompanhamento, Aderbal. Ele precisa de um acompanhamento, tá ali, chega, que nem eu conversei, né, nesse período que eu estava vendo minha aposentadoria, né, dando ideias também, tanto na Secretaria de Educação como ali no BCPrev, o último ano desse professor que ele vai se aposentar, faz um convite, você quer ficar fora de sala de aula ou você quer continuar? Dá essa opção para ele, né? Que tem professores hoje que estão estressados, porque daí o que acontece, Derbal? Tem professor com essa carga horária grande de 40 horas, ele ainda tem mais 20 horas que ele trabalha à noite, então às vezes ele trabalha 60 horas. Para poder o quê? Para ele poder sobreviver. Não é, porque ele quer, não. Para sobreviver. Quer dizer, tem gente que trabalha na rede pública e trabalha também na rede estadual, particular. Aí o que acontece, né? Então tem toda essa carga, daí o que ele começa a pegar? Atestados médicos.
começa a faltar na escola. E isso dentro do processo ensino-aprendizagem dentro da escola é muito perigoso para o aluno. Entendeu? Porque vai acabar faltando, porque a educação não é imediatista de, o Aderbal pegou 20 dias, vamos colocar uma pessoa no lugar do Aderbal. Até encontrar essa pessoa, passou os 20 dias. E aí perde o ritmo também, né? Perde o ritmo, a criança acaba coisa, perdendo. Né? Mesmo que seja um professor competente, a sequência é perdida. Não? Sim, e por mais que a escola tenha lá os seus especialistas, eles vão para a sala de aula para fazer o quê? O trabalho desse professor que está faltando, mas não é a mesma coisa. Então esse professor, o de sala de aula, que está lá com os seus 35 alunos, sabe, com a sua carga horária máxima, ele precisa ser assistido de uma outra forma, de uma outra maneira, ele precisa ter uma atenção especial. Só que assim, essa carga horária hoje ela está pesada para o professor de sala de aula. Então essa meninada nova, professores novos que a gente diz que está ingressando hoje, então eles estão assim, eu me via... O pessoal entrando agora, quando eu entrava com aquele gás todo lá, com meus 22 anos, realmente é uma outra coisa, sabe? É uma outra disposição. Mas o professor, ele não deixa de ser criativo, ele não para, ele pode estar morrendo, mas alguns estão ali persistindo, sabe? Vão trabalhar doentes, pegam junto, se o colega faltou, deixa que eu seguro essa aula, sabe? Então existe essa troca dentro da sala de aula. Desculpa, vou dar uma parada agora, um intervalo. E no próximo bloco eu quero falar um pouco da sua vida política. Você que foi vereadora em várias ocasiões, né? E exerceu aqui atividade no Legislativo também. A gente volta daqui a pouco com Memória ABC na entrevista com Guga Manfredini. Você está acompanhando o Memória ABC. O médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade, é o médico que sabe onde o paciente mora, onde o paciente exerce sua rotina. Então eu consigo captar todo o processo do adoecimento, né? O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Você está acompanhando o Memória ABC. Continuamos com a nossa entrevista, a nossa conversa bem descontraída aqui com a professora Guga Manfredini, Joselene Manfredini, que exerceu durante praticamente 30 anos o magistério aqui em Balneário Camboriú, especialmente para o Memória ABC. Guga, bom, agora eu vou falar um pouco, misturar os assuntos, né? Misturar a conversa aqui, tua vida no magistério. Mas, basicamente, nesse segundo bloco, eu queria abordar um pouco a sua vida política, a visão que você tem da cidade, você que foi vereadora. Não sei quantas vezes você foi vereadora, em vários mandatos, né? Eu fui... Você foi candidata quantas vezes? Duas? Duas vezes. Duas vezes? É. E nas duas você foi suplente? Ou você elegeu em alguma? Não, fui suplente. Nas duas você foi suplente, mas exerceu o mandato várias vezes. Sim. Né?
E teve oportunidade, evidentemente, de tomar pé de algumas situações da vida legislativa, dos problemas da cidade que você conhecia, independente de estar ou não no legislativo. Mas como é que você começou, estourou assim, eu vou me candidatar? Ou alguém te ofereceu isso e você resolveu? Qual foi a experiência? Como é que foi a experiência? Olha, Derbal, eu na escola, né, professor de educação física, né, tudo e tal. Então, eu esqueci, você é formado em educação física. Então, eu acho que é o contato, essa liberdade assim, com a juventude, né? Então, foi indo, foi um amadurecimento que ali no ano 2000, eu resolvi, Pavan era prefeito, né? Aí eu liguei para ele assim, eu gostaria de ser candidato. Assim, então vamos lá. Então, acabei ingressando ali, né? Ele me convidou, daí eu acabei indo. Né? E eu me lembro que na época o Mazinho fez uma enquete e meu nome, querendo ou não, apontou entre os 10 mais votados. Daí, na época, meu pai, né, a Marlise chamava meu pai de Pai Cabo, que o pai, na época em Maringá, tinha sido candidato também a vereador, e o meu pai ficou eufórico, né, com isso. E eu comecei o trabalho, eu estava como diretora na escola na época, aí me ausentei na parte ali da época da eleição, né? E comecei a caminhar dentro do bairro das Nações. Eu fui casa por casa, rua por rua, batendo palma e pedindo voto. E aquilo foi crescendo. Na época, assim, eu via, não tinha tino nenhum, experiência nenhuma, né? Aí alguns alunos... E não tinha dinheiro também? Não tinha dinheiro. Aí eu assim, não, meu pai, não, porque não sei... Eu assim, não, pai, eu vou trabalhar com aquilo que eu ganho. E fora o que o partido, na época, também colaborava com o Santinho, isso e aquilo. Naquela época podia, né, camiseta, aquela história toda. E eu indo, né, casa por casa, aí 6 alunos resolveram assim, professora, podemos ajudar? Assim, se os pais de vocês autorizarem. Aí foram me ajudar. E 2 mães também. Aí começamos a caminhar, né? Tinha na época um Corsinha, o Ego, colocava todo mundo dentro do carro e vamos pelos bairros, né? E a gente ia, casa por casa, rua por rua. Eu sei que a Derbal, no dia que foi feita a eleição, e daí nós fomos, acho que era na Santur, para ver o resultado, eu sei que quando saiu a relação, aí entraram na época, acho que eram 17, né, candidatos. E eu assim, não deu, né? Não entrei. E não fiquei para saber o resultado final. Aí assim, vamos para casa. Eu sei que me deu a pena dos meninos se jogarem no chão, choraram, tudo, e eu tinha que ser forte. Não posso chorar, tem que segurar. Vamos para casa, vamos fazer festa em casa, né? Daí meus irmãos estavam aí, estavam fazendo um churrasquinho, vamos lá, vamos comemorar. E o presidente, na época da APP da minha escola, o seu Américo, ficou na Santur. Daí ele me liga, Guga, ô seu Américo, vem aqui em casa, né? Guga, você ficou primeira suplente. Eu assim, mas como? Você fez 701 votos, tu tá dentro, ele assim. Eu assim, não, tá sim, eu tô aqui. Você fez 701. E eu já tava, né, no carro, e as crianças tirando a plotagem do carro. O Américo, que era o dono da fábrica de imóveis ali? Não, eletricista ele era. Eletricista, sim. Aí eu sei, a Derbal, que foi uma festa, assim, o quê? Vamos embora comemorar. Se você vai comemorar? Sim, claro. Você acha que ficou bem de primeira suplente? Meu Deus, para quem não tinha experiência, Derbal, não tinha nada. E eu fiz 701 votos e tinha candidatos ali que tinham 2, 3 vezes eleição e tal. Não fizeram votação. Chegou, né? Sabe? Então, para mim, aquilo foi um susto também. E eu sei que a gente saiu na rua comemorando tudo e tal. Até a Marlise colocou no Página 3, assim, eu nunca vi suplente comemorar, né? Mas sair para fazer festa com a gurizada foi um show de bola. E daí eu fiquei de 2000 a 2004. Pois é, essa foi a época do Santa presidente da Câmara, né? Isso, o Santa era presidente da Câmara. Depois você foi candidata novamente quando? Quando o Santa faleceu. Eu não ia... Em 2004 ele faleceu? Em 2004, né? Aí ele me chamou no gabinete, bem no início ali, em fevereiro. Ele me chamou assim, Guga, você vai ser candidata? Eu falei assim, não, Santa, eu quero ficar na escola, quero terminar meu ano de diretora lá na escola, né? Não quero ser candidata. Eu disse, não, porque se você for, aí eu estou planejando outras coisas para mim, e daí eu queria te ajudar, né? Te auxiliar na tua campanha, se você for, né? Conversar com o meu pessoal. Eu disse, não, Santa, não quero. Eu quero ficar no meu cantinho, para mim um mandato só tá bom,
já serviu de experiência e lição, né? Isso não é para mim, eu falei para ele, tem que ter um sangue muito forte e eu já tenho, meu sangue é mais explosivo. Aí chegou em 23, acho que dia 23 ou 24 de março, o Santa faleceu. Aí eu acabei, como eu era a primeira suplente, eu acabei entrando no lugar dele. Aí eu fiquei no lugar dele e aí na época o Rubens e o Pavan pediram assim, Guga, querendo ou não, você fez 701 votos, querendo, né, essa diferença, né, vai ajudar os candidatos, na época eu era do PSDB, né, e aí eu fui para a eleição, mas não fui escrava de um voto, né, que na primeira eu era escrava de um voto, que eu nunca vi tanta gente aparecer que conhecia e eu assim, meu Deus, quem que é? Será que eu conheço, que eu não conheço, né? E você acaba mexendo muito. E daí na segunda eleição eu fui mais light. Não fui tanto sede ao pote, né? Fosse para colaborar, né? É. E para minha surpresa, Derbal, eu fiz 712 votos. Fiz 11 a mais na primeira. Né? Então, quer dizer, e sem me dedicar. Eu me lembro que de manhã eu ficava em casa, aí ficava fazendo almoço para o pai. Quer dizer, que se você trabalha um pouquinho, você tinha chegado. Sim, mas como eu não queria realmente... né? Eu falei assim, vou light, vou tranquila. E acabei fazendo 712 votos. Aí você ficou em que suplência nessa época? Na época ali, Deboche, que eu fiquei, que daí teve bastante Mas candidato. Você chegou a assumir também nessa... Na segunda não. Não, na segunda não. Eu acho que eu fiquei a quarta ou quinta suplente, eu não me lembro. Não... Com 700 votos é bastante. É, bastante voto. E sem trabalhar, né? Sem trabalhar realmente assim. Eu fiquei mais dentro do bairro das Nações, né? Que meu foco era ali o bairro das Nações, né? Meu eleitorado, a minha comunidade que eu conhecia, onde eu morava ali com o pai, né? Então ali era meu reduto, né? Então eu ia casa por casa pedindo votos. Se eu chegasse lá na tua casa, ó, Debal, preciso do teu voto. Se não, aqui eu voto no João. Se não, então eu não estou aqui para tirar voto do João. Mas arruma um votinho para mim, né? Não, aí conversando com a pessoa, ela espontaneamente, ó, aqui nós temos 4 votos, um voto vai ser seu. E é isso, eu fui conquistando. Porque o que eu acho chato, né, porque, não é chato, né, mas as pessoas, eu passava na casa assim, ó, não vota na Guga não, porque ela vai sair da escola. Aí os pais não queriam me perder na escola, teve um pai que chorando, falou assim, Guga, você vai me perdoar, mas eu não votei em você. Porque senão você vai sair da escola, você não ia sair da escola, porque ali é meu emprego, ali é meu trabalho, eu sou efetiva ali, né? Mas tudo bem, tudo é válido, né? Tudo é experiência. E essa experiência, essa vivência política, você como cidadã, como moradora do bairro das Nações, como professora, você evidentemente tinha uma vida ativa dentro do bairro, mesmo independente de ser candidato ou não. Mas aí você tinha a imagem política. Sim. Você tinha a função política de retribuir para o eleitor aquilo que você havia se comprometido. O que foi que, no bairro das Nações, qual foi a meta que você destinou para cumprir ali? Olha, Derbal, como a minha área é educação, eu fiquei mais focada nessa parte da educação e trabalhar dentro da escola, porque eu acho que se você faz um bom trabalho, você está retribuindo de uma forma, é o atendimento ao pai, é tentar ajudar o pai de uma outra forma, às vezes assim ele necessitava alguma coisa dentro da escola, você ajudar esse pai. Então eu acho que é aquela questão de você poder ter a liberdade de trabalho e trazer a comunidade para perto de você, de tratar aquela pessoa da comunidade bem. E saber que você tem, na qualidade de vereador aí, você tinha um certo poder de determinar alguma coisa, na verdade. Pelo menos sugerir, pelo menos indicar, pelo menos requerer alguma coisa. Sim, ali a gente colocava as ideias, né, dentro do partido, dentro da Câmara também. Eu me lembro que até os colegas, né, a gente conversava entre os colegas, um dos projetos que eu fiz na época, que era o teste da orelhinha, que até uma professora que trabalhava comigo, uma fono, né, assim, Guga, existe esse projeto? Não, não tem. Assim, então você me ajuda? Ela me ajudou, eu trouxe na Câmara, na época acho que era o Rui que bolava, e daí nós fizemos esse projeto do teste da orelhinha, né? E fora outras coisas assim que dentro da comunidade escolar, né, a questão de ampliações de salas de aula, de trazer uma estrutura, né, mais confortável
para o professor dentro de sala de aula. Então, essa camada, assim, tinha muito na época a Evandra Jaci, que comandava a Secretaria de Educação, a gente tinha esse acesso junto com elas, né, de pedir, de ter ideias, levar para elas. Um dos projetos também que nós fizemos ali foi a questão do Para-GBEC, que antes a gente só tinha o GBEC, né? Aí nós ingressamos com o Para-GBEC também para as crianças com deficiência, né, que foi um projeto maravilhoso que na época a gente trabalhava dentro da Secretaria de Educação com isso. Eu não gosto de receber esse tipo de pergunta, mas vou fazer para você, tá? Ah, meu Deus. O entrevistado, não é nada de, digamos assim, de inusitado. Você, desde 81, está na cidade. Sim, desde 81. Qual é a impressão que você faz da cidade, do seu desenvolvimento desde então? Como é que você encara a cidade da época e a cidade de hoje? Ela cresceu muito, Derbal. A transformação, querendo ou não, que Balneário Camboriú teve na época que eu cheguei ali em 81, foi quando o Pavan assumiu em 89, que ela começou a ter uma outra visibilidade, um outro crescimento. E começou a mexer numa revolução, querendo ou não, dentro da cidade inteira, sabe? Na época ali também, nesse ano, a educação mudou bastante. Então, foram passando prefeitos que também foram fazendo esses investimentos, né? Vendo porque querendo ou não, uma cidade turística. E Balneário Camboriú cresceu muito, que hoje dá um certo medo. Como você vai acomodar toda essa camada de população que está vindo para cá? Então, ali perto de 140 mil pessoas agora está complicado. Na época que eu cheguei aqui já tinha, eu acho que na época que eu cheguei em 97, não me lembro bem aqui, mas acho que eram uns 30 mil habitantes. Era pouco, você andava confortavelmente nas ruas, tranquilamente, tudo. Hoje é muito carro, é muita moto, é pedestre, é ciclista. E a cidade, querendo ou não, Adebal, eu que sou acostumada assim, né? A gente sai daqui e é realmente assim, ó, parece cachaça, né? A gente não consegue ficar longe. Fica complicado. Porque é uma cidade muito gostosa de se viver. É uma cidade boa de se viver. Por mais defeitos que possam ter, dificuldades, mas é uma cidade que a gente acaba amando espontaneamente, né? A gente contribui, a gente ajuda dentro do nosso tempo, assim, claro, né? Essas contribuições que a gente faz. Eu acho que é o trabalho nesses meus 29 anos dentro da educação, que a gente, né, tem essa liberdade de falar. E Balneário Camboriú hoje é uma cidade muito linda. E as coisas que estão para acontecer e surgir, agora com esses novos projetos aí que a cidade tem de destaque turístico, né, que estão para ser feitos, vai engrandecer mais. Aí dá um certo medo, Aderbal. Na parte ambiental. Tem muita gente que me questionaram, eu dou sempre a mesma resposta. Como é Balneário Camboriú? É uma cidade que tem defeito como todas, mas virtudes como poucas. Primeira virtude é que a cidade, com o tamanho que ela tem, são 46 quilômetros quadrados ela inteira, o centro tem 21 quilômetros quadrados, quer dizer, você não precisa de carro para andar. Se você morar no meio da praia, você vai para o lado que quiser. Lado. Sem nenhum problema. Então, é diferente em todos os sentidos, até na vida comercial é diferente, a questão do horário de comércio é diferente. Eu me lembro que para a gente comprar um tênis tinha que ir para Itajaí, na Diorama. Hoje você tem... na época que eu cheguei aqui em 97 era assim. Era assim, tinha que ir a Itajaí. Tudo era Itajaí. Comprar uma televisão, Itajaí. Não tinha nem shopping, né? Hoje Balneário agora tem o shopping, né? Os shoppings. Olha, Gugu, obrigado para você, um abraço grande. Foi muito prazer ter te convidado para vir aqui. Primeiro, convidei com convicção, sabendo que seria um bom convite, seria uma boa entrevistada, não há nenhuma dúvida nisso. E agradecer principalmente a grande atividade que você exerceu no Magistério Municipal, certamente valorizando. E principalmente aqui mandar um abraço grande para o pessoal do Gislândia, né? Médici. É também Gislândia, Médici. Quase só que eu era presidente, eu era prefeito, né? Do Colégio Presidente Médici. E agradecer a honra de tê-la entrevistado. Obrigado para você. E fica aí um momento final para você. Eu que agradeço, Derbal. Essa é a nossa segunda entrevista, né, que nós tivemos
há uns anos atrás. E é gostoso poder conversar com você e poder te reencontrar. Saudade eterna mesmo. Obrigada de coração pelo convite e fiquei emocionada. Obrigado para você. Assim não há dizer. nada disso. Nada mais além de mérito entrevistá-la. Memória ABC, apresentado às segundas, quintas e sextas-feiras, a partir de 20 horas, na TV e Rádio Câmara. Nós conversamos com Joselene Guga Manfredini, professora, agora aposentada. Um abraço. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.